No mundo do crime organizado, poucos nomes ecoaram com tanto peso quanto Joaquim El Chapo Guzmán. Para alguns, ele era apenas mais um traficante. Para outros, uma lenda viva. Mas para o Estado mexicano e para os Estados Unidos, ele se tornaria o alvo de uma das maiores caçadas da história moderna. Antes das fugas cinematográficas, antes dos túneis iluminados com trilhos e motocicletas, havia um garoto pobre nascido em La Tuna, nas montanhas de Sinaloa. Joaquim cresceu em um ambiente onde o cultivo de papoula e maconha não era a exceção, era a sobrevivência. A serra ensinava duas regras simples: lealdade e silêncio, e ele aprendeu rápido. Nos anos 1980, o narcotráfico mexicano passava por uma transformação. As rotas da cocaína colombiana precisavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos, e era ali que jovens ambiciosos enxergavam oportunidade. El Chapo começou como operador logístico, um homem que entendia estradas, fronteiras e subornos. Mas, diferente de outros, ele também entendia ambição. Não queria ser apenas parte do sistema, queria controlá-lo. Com o tempo, ele se tornaria a peça-chave do que mais tarde seria conhecido como Cartel de Sinaloa, uma organização que refinou o tráfico internacional em escala industrial. Enquanto outros cartéis apostavam no terror explícito, Sinaloa investia em inteligência, engenharia e infiltração. Túneis sobre a fronteira, rotas marítimas, aviões particulares, contêineres camuflados. Era uma empresa do crime com estrutura corporativa. Mas poder gera inimigos, e em 1993, tudo muda. Em Guadalajara, um tiroteio entre facções termina com a morte acidental do cardeal Juan Jesús Posadas Ocampo. A pressão internacional explode. O nome de El Chapo surge ligado ao confronto. De aliado estratégico, ele passa a ser prioridade nacional. Pela primeira vez, o caçador se torna a caça. Ele foge para a Guatemala, tentando reorganizar sua rede. Mas a política muda. A cooperação internacional aumenta, e naquele mesmo ano ele é capturado. O mito sofre sua primeira rachadura. Condenado e enviado para a prisão de segurança máxima de Puente Grande, muitos acreditaram que sua história terminaria ali. Grades, concreto e vigilância constante. O Estado mexicano declarava vitória, o império parecia decapitado. Mas dentro da prisão, El Chapo não era um detento comum. Ele mantinha comunicação externa, comprava lealdades, corrompia agentes. O dinheiro fluía mesmo atrás das grades, guardas recebiam pagamentos, ordens eram transmitidas, rotas continuavam operando. A cela era apenas uma ilusão de controle. Durante anos, ele estudou o sistema, rotinas, trocas de turno, pontos cegos. A paciência se tornou sua arma mais perigosa. Enquanto o mundo acreditava que o cartel estava enfraquecido, ele preparava algo que redefiniria sua lenda. Em 19 de janeiro de 2001, o impossível acontece. El Chapo desaparece da prisão de segurança máxima. As versões oficiais falam de um carrinho de lavanderia. Outras apontam corrupção sistêmica em todos os níveis. O fato é que ele simplesmente não estava mais lá. Sem explosões, sem tiros, apenas ausência. O México acorda em choque. Como o homem mais vigiado do país evaporou? Quem ajudou? Quanto custou? A fuga não foi apenas física, foi simbólica. O Estado havia sido humilhado. E nas montanhas de Sinaloa, rumores se espalhavam. O chefe voltou. Nos anos seguintes, o poder do cartel de Sinaloa cresce de forma exponencial. Enquanto rivais travam guerras sangrentas, a organização expande presença internacional, alcançando dezenas de países. A estratégia de El Chapo combina violência cirúrgica com alianças estratégicas. Ele entende algo essencial. Controle não é apenas força bruta, é logística, informação e medo calculado. Mas cada movimento deixa traços.
Os Estados Unidos intensificam investigações, a DEA mapeia rotas, informantes surgem, rivais colaboram, a tecnologia avança, telefones criptografados passam a ser monitorados, o cerco começa a fechar lentamente. E ainda assim, por mais de uma década, ele permanece intocável. A pergunta que paira no ar não é apenas onde está El Chapo. A pergunta é maior. Como se captura um homem que transformou túneis em arte, corrupção em estratégia e fuga em assinatura pessoal? A primeira captura havia sido um golpe. A primeira fuga, uma humilhação histórica. Mas o que estava por vir transformaria essa história em algo muito maior do que um simples caso policial. Depois da fuga em 2001, Joaquim El Chapo Guzmán não apenas recupera o controle, ele redefine o jogo. Durante 13 anos, seu nome circula como um fantasma nas agências de inteligência, relatórios da DEA, escutas telefônicas, operações conjuntas entre México e Estados Unidos. Sempre há rumores, sempre há pistas, mas quando as forças especiais chegam, ele já não está mais lá. Casas vazias, comida ainda quente na mesa, portas dos fundos abertas, túneis improvisados sob banheiras. Era como se ele previsse cada movimento. O cartel de Sinaloa se torna uma máquina global. Rotas atravessam a América Central, Estados Unidos, Europa e Ásia. A cocaína colombiana continua fluindo, mas agora metanfetamina e heroína entram na equação com força industrial. Laboratórios clandestinos produzem em escala inédita. O cartel não depende de um único produto, diversifica, adapta, cresce. Enquanto rivais apostam no terror explícito e execuções públicas, Sinaloa mantém uma estratégia diferente: corrupção seletiva, parcerias silenciosas. El Chapo entende que é melhor comprar lealdade do que governar pelo caos permanente. Isso não significa ausência de violência, significa controle da violência. Mas o mundo mudou depois de 2001. A guerra às drogas se intensifica. O México mergulha em um conflito interno brutal entre cartéis e forças federais. Presidentes prometem capturar o homem que virou símbolo da impunidade. Cada operação fracassada fortalece ainda mais sua lenda. Em 2012, a pressão aumenta. A inteligência americana investe pesado em tecnologia de surveilhança. Interceptações revelam algo crucial. El Chapo confia demais no círculo próximo: família, mensageiros, operadores logísticos. O império é grande, mas depende de pessoas, e pessoas cometem erros. Em fevereiro de 2014, esse erro finalmente acontece. Em Mazatlán, uma operação silenciosa é montada. Fuzileiros marinhos mexicanos cercam um condomínio à beira-mar. Sem disparar um tiro, entram no apartamento. Lá dentro está o homem que o mundo procurava há mais de uma década. Sem túnel, sem fuga dramática, apenas algemas. A imagem corre o mundo. O mito parece quebrado. O governo mexicano declara vitória histórica. Desta vez, prometem, não haverá repetição. Ele é transferido para o Altiplano, prisão federal de segurança máxima projetada para impedir qualquer possibilidade de escape. Concreto reforçado, monitoramento 24 horas, câmeras, sensores, isolamento. Mas El Chapo observa. Ele sabe que o erro da primeira prisão foi confiar apenas na corrupção humana. Agora o desafio é estrutural, arquitetônico, tecnológico. Enquanto autoridades garantem que o sistema é infalível, do lado de fora algo começa a ser construído. Um plano que levaria meses, escavações silenciosas, compra de terreno próximo ao presídio, engenharia precisa, ventilação, iluminação, trilhos metálicos. Um túnel, não um buraco improvisado, mas uma passagem subterrânea com mais de 1 quilômetro de comprimento, altura suficiente para caminhar curvado, equipada com motocicleta sobre trilhos para acelerar a fuga. Um projeto que exigiu dinheiro, tempo e absoluto sigilo. Dentro do presídio, El Chapo mantém rotina aparentemente tranquila.
exercícios, banhos, silêncio. Até que chega 11 de julho de 2015. Câmeras registram o momento em que ele entra na área do chuveiro, a um ponto cego, alguns minutos fora do campo principal de visão, o suficiente. Quando os guardas percebem, é tarde demais. A abertura no chão da cela leva diretamente ao túnel perfeitamente alinhado com o sistema de drenagem do presídio, uma obra de precisão quase cirúrgica. O México entra em choque novamente. Não foi apenas uma fuga, foi uma declaração de poder, uma mensagem clara. Nem mesmo a prisão mais segura do país era capaz de contê-lo. A humilhação agora é internacional. Manchetes globais expõem o fracasso. Investigações internas são abertas. Funcionários são presos. Depois da fuga espetacular de 2015, Joaquín El Chapo Guzmán volta às montanhas de Sinaloa como um mito vivo. Para muitos, ele não era apenas um chefe do tráfico. Era a prova de que o sistema podia ser enganado 2 vezes. Mas o que fortalece uma lenda também pode plantar sua queda. A pressão internacional nunca foi tão intensa. O governo mexicano estava humilhado. Os Estados Unidos exigiam resultados. A recompensa por informações aumentava. Agências monitoravam familiares, aliados, operadores financeiros. O cerco não era mais apenas físico, era digital, financeiro e psicológico. E então surge uma variável imprevisível: o ego. Segundo investigações posteriores, El Chapo queria que sua história fosse contada no cinema. Ele não queria apenas poder, queria legado, queria controlar a narrativa. Essa ambição abre uma brecha perigosa. Em 2015, atores e produtores tentam se aproximar do fugitivo. Intermediários são acionados. Mensagens passam por canais criptografados. O nome de Sean Penn entra na equação, junto com a atriz mexicana Kate del Castillo. Um encontro secreto é organizado. Em uma região remota do México, escondido em território controlado pelo cartel, El Chapo concede uma entrevista. Ele fala sobre sua infância, sobre negócios, sobre drogas. Tenta parecer simples, quase humilde. Mas o simples fato de aceitar a reunião já representa uma mudança radical em sua estratégia de invisibilidade. Cada deslocamento necessário para aquele encontro gerou rastros, comunicação, logística, segurança. Pequenos sinais captados por inteligência mexicana e americana. A entrevista é publicada meses depois, na revista Rolling Stone. O mundo lê as palavras do fugitivo mais procurado do planeta. O que parecia um movimento para consolidar sua imagem histórica, torna-se um farol, apontando sua localização aproximada. Enquanto isso, operações silenciosas se intensificam. Fuzileiros marinhos mexicanos cruzam informações. Interceptações revelam movimentações na região de Los Mochis. Casas de segurança são monitoradas. Veículos suspeitos são rastreados. Em janeiro de 2016, o cerco finalmente se fecha. Antes do amanhecer, forças especiais cercam uma residência. O plano é capturá-lo sem grande confronto. Mas desta vez, há resistência. Tiros rompem o silêncio da madrugada. O cartel reage. O caos toma conta da rua estreita. El Chapo tenta repetir o passado. Dentro da casa, existe um túnel secreto que conecta o imóvel ao sistema de esgoto da cidade. Mais uma vez, ele foge pelos subterrâneos, caminhando por passagens apertadas e sujas, acompanhado por um de seus homens de confiança. Mas algo está diferente. A resposta das autoridades é mais rápida. Bloqueios são montados nas saídas da cidade, patrulhas fecham estradas, câmeras identificam um veículo roubado deixando a área. Horas depois, em uma rodovia próxima, policiais interceptam o carro, sem disparos, sem espetáculo. Dessa vez, ele não desaparece. A imagem de El Chapo algemado, sujo de poeira e suor, circula globalmente. O mito ainda existe, mas está visivelmente cansado. Não é mais o fantasma intocável, é um homem capturado pela 3ª vez. Agora, o discurso muda. Não basta mantê-lo preso no México. A promessa é clara:
Ele será extraditado para os Estados Unidos, um sistema prisional considerado impossível de corromper, um julgamento público, transparente, exposição total. Para El Chapo, a extradição representa o maior risco de todos. Nos Estados Unidos, aliados não teriam o mesmo alcance, subornos seriam mais difíceis, comunicação quase impossível. Em 19 de janeiro de 2017, exatamente um ano após sua recaptura, ele é entregue às autoridades americanas. O destino, Nova York. O palco, um tribunal federal onde promotores preparam um caso monumental, reunindo décadas de tráfico internacional, assassinatos, conspiração e lavagem de dinheiro. Quando Joaquim El Chapo Guzmán pisa em solo americano algemado e cercado por agentes federais, a mensagem é clara. Desta vez, não haverá túnel. Ele é levado para Nova York e colocado sob custódia extrema. O destino final é o Tribunal Federal do Distrito Leste, no Brooklyn. A cidade que simboliza poder financeiro agora se prepara para julgar um homem acusado de comandar um império global de drogas. O caso é conduzido pelo United States Justice Department, que monta uma acusação histórica. Décadas de investigação são organizadas em milhares de páginas. Toneladas de cocaína, heroína e metanfetamina traficadas, acusações de assassinato, Cajun, lavagem de bilhões de dólares. O julgamento começa em novembro de 2018. A segurança é comparável à de terrorismo internacional. Jurados anônimos, escolta armada, El Chapo passa os dias isolado, com contato mínimo até mesmo com seus advogados. Sem celular, sem visitas livres, sem qualquer chance de repetir o passado. Dentro do tribunal, porém, algo surpreende. Testemunhas começam a falar. Ex-parceiros, antigos aliados, operadores financeiros. Um a um, revelam detalhes do funcionamento do cartel de Sinaloa. Rotas marítimas, subornos milionários, compartimentos secretos em caminhões, túneis com sistemas elétricos sofisticados sob a fronteira entre México e Estados Unidos. Alguns depoimentos são devastadores. Antigos cúmplices descrevem reuniões estratégicas, entregas de dinheiro em malas, pagamentos a autoridades de alto escalão. A narrativa que antes era construída na sombra, agora é desmontada sob luz intensa e pública. El Chapo, sentado, observa em silêncio. Às vezes faz anotações, às vezes encara as testemunhas que antes juravam lealdade absoluta. O império que ele construiu sobre confiança e medo, agora é exposto por aqueles que decidiram cooperar para reduzir suas próprias penas. A promotoria apresenta gráficos, mapas, gravações interceptadas. Mostra como a organização funcionava como uma corporação multinacional. Hierarquia clara, logística precisa, controle territorial. Era crime, mas com eficiência empresarial. A defesa tenta argumentar que ele não passava de bode expiatório, que outros líderes eram os verdadeiros estrategistas, que testemunhas mentiam para salvar a própria pele. Mas o volume de provas é esmagador. Em fevereiro de 2019, após meses de julgamento, o júri chega ao veredito: culpado em todas as acusações. O homem que escapou 2 vezes de prisões mexicanas agora enfrenta um sistema que não depende de um único ponto cego ou de um guarda subornado. Enfrenta prisão perpétua obrigatória. A sentença vem meses depois. Prisão perpétua mais 30 anos adicionais, sem possibilidade de liberdade condicional, multa bilionária. O destino final é a prisão ADX Florence, no Colorado, conhecida como a mais segura dos Estados Unidos. Um complexo projetado para manter isolados terroristas, espiões e criminosos considerados de altíssimo risco. Ali, 23 horas por dia são passadas em cela solitária. Comunicação externa é quase inexistente. Cada movimento é monitorado. Não há chuveiro com ponto cego. Não há túnel possível. Não há suborno que atravesse aquelas paredes. A lenda da fuga encontra sua antítese, confinamento absoluto. Mas mesmo com o homem atrás das grades, a pergunta permanece: o império realmente caiu ou apenas mudou de mãos? A caçada física terminou, mas a batalha final estava apenas começando. Durante décadas, o nome Joaquim El Chapo Guzmán foi sinônimo de fuga, poder e invencibilidade.
Ele escapou de uma prisão escondido, atravessou um túnel de mais de 1 quilômetro sob vigilância máxima, enganou sistemas inteiros. Parecia sempre um passo à frente. Mas o verdadeiro desfecho dessa história não está apenas na cela onde ele passa 23 horas por dia. Está no que sua trajetória revela. Quando foi enviado para ADX Florence, a prisão supermáxima no Colorado, o recado era definitivo. Ali estão homens considerados incontroláveis pelo sistema comum. Isolamento extremo, silêncio constante, nenhum contato direto com outros detentos, nenhuma chance real de comunicação com o mundo exterior. O império construído com telefonemas, mensageiros e lealdades compradas simplesmente não alcança aquelas paredes. Pela primeira vez, El Chapo não tinha movimento. E esse é o grande contraste da história. Um homem que dominava rotas internacionais, que construiu túneis sob fronteiras, que movimentou bilhões de dólares, termina limitado a poucos metros quadrados de concreto e aço. O estrategista das fugas termina no único lugar projetado especificamente para impedir qualquer possibilidade de fuga. Mas o payoff vai além do destino individual. A queda de El Chapo mostrou que mesmo os impérios criminosos mais sofisticados dependem de algo frágil: pessoas, confiança, comunicação. E foi exatamente isso que o derrubou. Não foi apenas tecnologia, não foi apenas força militar, foi o erro humano, a vaidade, a exposição desnecessária, o desejo de ser lembrado. Ele queria controlar sua narrativa. Queria que sua história fosse contada sob sua perspectiva, e, ironicamente, foi essa tentativa que acelerou sua captura final. O mito do homem invisível desmoronou quando ele decidiu ser visto. Enquanto isso, o cartel de Sinaloa continuou operando. Facções disputaram liderança, novos nomes emergiram. O narcotráfico não desapareceu com a prisão de seu líder mais famoso, porque essa guerra nunca foi sobre um único homem. E essa talvez seja a reflexão mais dura. A captura de El Chapo não encerrou o tráfico internacional, não acabou com a violência, não dissolveu as rotas, mas redefiniu um símbolo. Mostrou que a lenda tinha limites, que o fantasma sangrava, que o império tinha rachaduras. Durante anos, sua imagem foi construída como a do homem que sempre escapava, o estrategista intocável, o mestre dos túneis. Hoje, sua realidade é outra. Silêncio, isolamento, tempo. Sem câmeras cegas, sem corridas pela madrugada, sem esconderijos nas montanhas. A história que começou nas serras de Sinaloa, passou por fugas cinematográficas e humilhações internacionais, termina em uma cela onde o único movimento constante é o das horas. E talvez esse seja o verdadeiro desfecho irônico. O homem que passou a vida inteira fugindo, agora não tem para onde ir. A caçada terminou. Mas o eco do nome El Chapo permanece como um lembrete de até onde poder, ambição e ego podem levar alguém. E de como, no final, até o mais elaborado dos túneis sempre encontram um limite.